Sua mente não para, nem por um segundo. Você tenta descansar, mas os pensamentos continuam chegando. O futuro preocupa, o presente sufoca, e muitas vezes o passado insiste em voltar. A Bíblia é clara ao nos dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6. No entanto, essa ordem não significa ignorar o que sentimos ou fingir que a ansiedade não existe. Significa que não precisamos carregar esse peso sozinhos. Existe uma paz que não vem quando todos os problemas são resolvidos, mas quando entregamos nosso coração àquele que é maior que todos eles. Essa paz não é a ausência de dificuldades, mas a presença tranquilizadora de Deus no meio delas. Talvez hoje você não precise de mais controle. Talvez precise de mais confiança. Este e-book foi escrito para o cristão que luta com a ansiedade, mas que também deseja viver a liberdade que Cristo oferece. Ao longo destas páginas, vamos explorar o que a palavra de Deus realmente diz sobre preocupação, medo e inquietação, e como podemos, na prática, lançar nossas ansiedades sobre o Senhor. Não se trata de uma solução mágica, mas de um caminho de fé, oração, renovação da mente e entrega diária. Que o Espírito Santo use estas palavras para trazer consolo, direção e, acima de tudo, a paz que excede todo entendimento. Que este material seja um instrumento nas mãos de Deus para fortalecer sua fé e acalmar seu coração. Capítulo 1. Entendendo a ansiedade quando a mente não para. A ansiedade é uma das lutas emocionais mais comuns da nossa época. Ela se manifesta de diversas formas: pensamentos repetitivos, preocupação constante com o futuro, sensação de aperto no peito, dificuldade para dormir, irritabilidade ou até sintomas físicos, como taquicardia e fadiga. Muitos cristãos sinceros também enfrentam essa realidade. Ter fé em Deus não significa estar livre de conflitos internos. Pelo contrário, a vida cristã acontece em um mundo caído, onde pressões, incertezas e responsabilidades podem gerar inquietação profunda. A ansiedade surge, frequentemente, quando tentamos antecipar problemas ou controlar situações que estão além do nosso alcance. Ela rouba a alegria do presente e nos impede de desfrutar plenamente do cuidado diário de Deus. Em vez de viver um dia de cada vez, a mente fica presa em "e se". É importante diferenciar ansiedade normal de ansiedade excessiva. Todos nós nos preocupamos em algum momento. Isso faz parte da condição humana. No entanto, quando a preocupação se torna constante, paralisante e domina nossos pensamentos, ela se torna um fardo que precisamos entregar ao Senhor. Sentir ansiedade não é sinal de falta de fé ou de fraqueza espiritual. Personagens bíblicos como Davi, Elias, Marta e até o próprio Senhor Jesus em Getsemane experimentaram angústia profunda. O que importa não é o sentimento inicial, mas como respondemos a ele. A boa notícia é que Deus não nos abandona nessa luta. Ele nos convida a ser honestos sobre nossas emoções e a trazer tudo diante dele em oração. Reconhecer a ansiedade é o primeiro passo para tratá-la à luz da palavra. Neste e-book, não ofereceremos fórmulas simplistas, mas princípios bíblicos sólidos que apontam para o verdadeiro descanso, a confiança no caráter e no cuidado soberano de Deus. Reflita: quais áreas da sua vida têm gerado mais ansiedade ultimamente? Escreva-as e prepare seu coração para entregá-las ao Senhor ao longo da leitura. Capítulo 2. O que a Bíblia ensina sobre a ansiedade. A Bíblia não ignora o sofrimento emocional do ser humano. Desde o Antigo Testamento até o Novo, vemos homens e mulheres enfrentando medo, angústia e preocupação. Deus não nos condena por sentir ansiedade, mas nos orienta a não permanecermos nela. A Escritura apresenta a ansiedade como algo relacionado à falta de confiança na soberania e no amor paternal de Deus. Quando nos preocupamos excessivamente, estamos muitas vezes tentando carregar sozinhos fardos que pertencem ao Senhor. No entanto, a Bíblia também é rica em promessas de consolo e libertação.
Versículos como Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Mostram que Deus oferece sua presença como âncora em meio à tempestade interior. Personagens como Elias, que após grande vitória caiu em desânimo e pediu para morrer, 1 Reis 19, ou Marta, preocupada com muitos afazeres enquanto Jesus estava presente, Lucas 10:41-42, ilustram que até os mais fiéis podem ser atingidos pela inquietação. Jesus, com amor, corrigiu Marta. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. A Bíblia nos ensina que a ansiedade excessiva muitas vezes nasce do orgulho disfarçado, a ideia de que precisamos resolver tudo sozinhos. Por outro lado, ela aponta o caminho da humildade, reconhecer nossa limitação e depender totalmente de Deus. Ao longo da Escritura, o convite é constante. Troque a preocupação pela oração, o medo pela confiança, e a inquietação pela entrega. Deus não promete uma vida sem problemas, mas assegura sua paz e seu cuidado em meio a eles. Que este capítulo sirva como base para compreender que sua luta não é solitária nem desconhecida por Deus. Ele vê, ele entende, e ele tem poder para trazer alívio à sua alma. Capítulo 3. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6-7. Um dos textos mais poderosos e práticos sobre ansiedade está em Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo escreveu essas palavras estando preso, em circunstâncias difíceis. Mesmo assim, ele não nega a existência de motivos para preocupação, mas oferece o antídoto divino, a oração acompanhada de gratidão. Observe os elementos do versículo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, uma ordem clara. A ansiedade excessiva é contrária à vontade de Deus para nós. Em tudo, não há exceção, seja qual for a causa da inquietação, finanças, saúde, família, futuro, tudo deve ser apresentado a Deus. Oração e súplica, falar com Deus abertamente, pedindo com humildade. Com ações de graças, a gratidão é fundamental. Mesmo quando não vemos solução, agradecer pelo que Deus já fez e por quem Ele é, muda nossa perspectiva. A paz de Deus. O resultado não é necessariamente a resolução imediata do problema, mas uma paz sobrenatural que excede todo o entendimento, ou seja, vai além da lógica humana. Essa paz tem a função de guardar, proteger como uma sentinela, nosso coração, emoções, e nossa mente e pensamentos em Cristo Jesus. Praticar esse texto exige disciplina diária. Quando o pensamento ansioso surgir, pare, ore, agradeça e entregue a situação nas mãos de Deus. Com o tempo, essa prática fortalece a confiança e reduz a intensidade da ansiedade. Que Filipenses 4:6-7 se torne um versículo de referência em sua vida. Memorize-o e repita-o sempre que a mente começar a acelerar. Capítulo 4. Lançando toda a ansiedade sobre ele. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Esse versículo é um convite prático e amoroso. O verbo lançar significa jogar fora, transferir o peso. Pedro nos incentiva a não segurar o fardo da ansiedade, mas entregá-lo completamente a Deus. O contexto imediato é importante. O versículo anterior fala de humildade. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. A entrega da ansiedade começa com o reconhecimento de que somos limitados, e Deus é soberano. Deus não é um ser distante ou indiferente. Ele tem cuidado de vós, um cuidado pessoal, atento e paternal. Assim como um pai cuida dos filhos, o Senhor se interessa por cada detalhe da nossa vida. Lançar a ansiedade não significa fugir das responsabilidades
ou ser irresponsável. Significa deixar de lado a preocupação paralisante que nos consome e confiar que Deus é capaz de sustentar tanto a nós quanto as circunstâncias. Essa prática deve ser diária. Muitas vezes, precisamos lançar a mesma preocupação várias vezes ao longo do dia, até que o coração encontre descanso. Quando praticamos essa entrega sincera, experimentamos alívio interior. O fardo não desaparece magicamente, mas seu peso é transferido para ombros mais fortes, os de nosso Pai Celestial. Que 1 Pedro 5,7 seja para você um lembrete constante. Você não precisa carregar tudo sozinho. Capítulo 5 Não vos inquieteis com o amanhã. Mateus 6, 25 a 34. No Sermão do Monte, Jesus dedica uma sessão inteira ao tema da ansiedade. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Mateus 6,25. Ele usa exemplos simples da criação. As aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto, o Pai Celestial as alimenta. Os lírios do campo não trabalham nem fiam, mas são vestidos com mais beleza que Salomão. Jesus faz uma pergunta poderosa. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ansiedade não resolve problemas. Muitas vezes, apenas os multiplica. O ensino culmina no versículo 34. Não vos inquieteis, pois, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus nos chama a viver um dia de cada vez, confiando na provisão diária de Deus. Preocupar-se com o futuro é inútil, pois Deus já está lá. Essa passagem não incentiva a preguiça, mas a confiança. Devemos trabalhar com diligência, mas sem a inquietação que rouba a paz. Aplicação prática. Quando pensamentos sobre o amanhã surgirem, lembre-se das aves e dos lírios. Deus cuida de você com muito mais atenção. Capítulo 6. Alívio na angústia, os salmos e o cuidado divino. Os salmos são um tesouro para quem enfrenta a ansiedade. Neles, os salmistas expressam honestamente seus medos, angústias e dúvidas, mas sempre terminam declarando a fidelidade de Deus. Um versículo especialmente confortador é Salmos 94, 20 e 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Outros textos importantes incluem Salmos 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Salmos 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Os salmos nos ensinam a transformar queixa em clamor e clamor em louvor. Eles mostram que é possível ser honesto com Deus sem perder a esperança. Davi, o autor de muitos salmos, enfrentou perseguições, traições e perigos, mas encontrou alívio ao derramar seu coração diante do Senhor. Pratique a leitura diária de salmos. Escolha um por dia, leia em voz alta e transforme as palavras em oração pessoal. O consolo de Deus muitas vezes vem através da sua palavra, trazendo alívio exatamente onde a ansiedade mais aperta. Capítulo 7. A paz que não depende das circunstâncias. A paz que Deus oferece é de natureza sobrenatural. Jesus prometeu: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Diferente da paz do mundo, que depende de circunstâncias favoráveis, a paz de Cristo pode existir mesmo em meio à tempestade. Isaías 26, 3 declara: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa paz guarda o coração e a mente, quando mantemos nosso pensamento fixo em Deus. Ela não elimina os problemas, mas nos sustenta no meio deles. Cultivar uma mente firme exige disciplina. Meditar na palavra,
lembrar das promessas de Deus e recusar-se a alimentar pensamentos de medo. Quando experimentamos essa paz, ela se torna um testemunho vivo do poder de Deus em nossa vida. Outros percebem que algo diferente nos sustenta. Busque essa paz não como um sentimento passageiro, mas como uma realidade espiritual ancorada na pessoa de Cristo. Capítulo 8. Práticas diárias para cultivar confiança em Deus. A vitória sobre a ansiedade não acontece de forma passiva. Ela envolve hábitos espirituais consistentes. 1. Oração estruturada. Reserve momentos fixos pela manhã e à noite para apresentar suas preocupações a Deus. 2. Leitura e meditação na palavra. Alimente sua mente diariamente com verdades bíblicas. 3. Prática da gratidão. Anote pelo menos 3 coisas pelas quais é grato todos os dias. 4. Entrega intencional. Use 1 Pedro 5,7 como oração. Senhor, lanço sobre ti esta ansiedade. 5. Descanso sabático. Reserve um dia para descansar fisicamente e espiritualmente. 6. Comunhão com a igreja. Compartilhe suas lutas com irmãos maduros na fé e receba a oração. Essas práticas não eliminam imediatamente todos os sentimentos de ansiedade, mas fortalecem a confiança ao longo do tempo. A consistência é mais importante que a intensidade. Comece pequeno. Escolha 1 ou 2 práticas e seja fiel a elas. Capítulo 9. Renovando a mente. O poder do pensamento bíblico. A renovação da mente é essencial na luta contra a ansiedade. Romanos 12:2 nos exorta: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Filipenses 4:8 dá a direção prática. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Substitua pensamentos ansiosos por verdades sobre o caráter de Deus, suas promessas e seu cuidado fiel. Memorizar versículos ajuda a combater os pensamentos negativos no momento em que surgem. A mente renovada não ignora a realidade, mas a interpreta à luz da soberania de Deus. Pratique. Quando um pensamento de medo vier, responda com uma verdade bíblica em voz alta ou por escrito. Com o tempo, essa disciplina molda nosso padrão de pensamento e reduz o espaço para a ansiedade. Capítulo 10. Quando a ansiedade persiste, fé, humildade e próximos passos. Nem sempre a ansiedade desaparece rapidamente, mesmo após oração e entrega sincera. Em alguns casos, ela persiste e exige perseverança. Nesses momentos, continue confiando. A fé não é a ausência de luta, mas a escolha de crer mesmo quando não sentimos paz imediata. Seja humilde para reconhecer quando precisa de ajuda adicional. Converse com seu pastor. Busque aconselhamento cristão ou, se necessário, auxílio profissional compatível com a fé. Não se isole. A comunidade da igreja é um instrumento importante de Deus para trazer consolo e perspectiva. Lembre-se de que Deus está trabalhando em você, mesmo quando o processo parece lento. Sua graça é suficiente, e sua força se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Continue lendo a palavra, orando e entregando suas ansiedades. Com o tempo, mesmo que a luta permaneça, você aprenderá a viver com maior paz e confiança no Senhor. Conclusão. A ansiedade pode ser uma realidade presente em nossa vida, mas não precisa ser a história final. A palavra de Deus nos convida continuamente a trocar o fardo pesado pela leveza de confiar em um Pai que cuida de nós com amor infinito. Ao longo deste e-book, exploramos princípios bíblicos que apontam para o verdadeiro descanso. Oração com gratidão, entrega humilde, renovação da mente e confiança na soberania de Deus. Que você saia destas páginas com o coração mais leve, a mente mais ancorada em Cristo
e a certeza de que não está sozinho nessa jornada. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, hoje e sempre. Agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus, fonte de toda verdadeira paz e consolo. Sou grato por sua palavra, que nos guia e sustenta em meio às lutas da vida. Agradeço também a todos que de alguma forma contribuíram para que este material chegasse até você. Seja por oração, encorajamento ou apoio. Que o Senhor continue abençoando sua jornada e usando estas palavras para trazer esperança e descanso a muitos corações.